Corinthians contratou essa semana, além do técnico Tite, o colombiano Mendoza. Ele tem 22 anos, é atacante e estava no Chennai FC da Índia. Vanderlei Nogueira, Oswaldo Oliveira é o novo técnico do Palmeiras. O que você pode dizer? Parece que já também está contratado o volante do Goiás, o Amaral. O final do ano está chegando e, como sempre acontece ao final de cada temporada aqui no Brasil, o mercado da bola segue agitado. São várias as contratações e especulações que estão sendo noticiadas em diversos veículos de imprensa. Aproveitando então esse clima, o Gol de Canela resolveu preparar um conteúdo diferente. Vamos relembrar juntos qual foi a primeira contratação dos grandes clubes do país para a temporada de 2015. Lembrando que, para o vídeo não ficar muito longo, vamos destacar aqui apenas os grandes clubes que hoje estão na elite do Campeonato Brasileiro. Vamos começar pelos 4 grandes de São Paulo. O primeiro a se movimentar nos bastidores para a temporada de 2015 foi o São Paulo. No dia 8 de dezembro de 2014, apenas um dia depois do fim do Brasileirão daquele ano, o time anunciou a contratação do lateral esquerdo Carlinhos. Prestes a completar 28 anos, Carlinhos estava em fim de contrato com o Fluminense, onde havia vencido 2 edições do Brasileirão e por isso chegou praticamente de graça ao tricolor paulista. Já no dia 15 de dezembro, depois de acertar a contratação do treinador Oswaldo de Oliveira, o Palmeiras tirou do Goiás o volante Amaral, seu primeiro reforço para 2015. Destaque do Esmeraldino, clube onde atuava profissionalmente desde 2006, Amaral tinha 28 anos e assinou com o Palmeiras um contrato válido por 3 anos. Veio praticamente sem custos, já que não tinha renovado seu contrato com o Goiás. No dia 18 de dezembro, dias depois de oficializar o retorno do técnico Tite, foi a vez do Corinthians abrir os seus trabalhos no mercado da bola ao anunciar a contratação do atacante colombiano Steve Mendoza, de 22 anos. Oriundo do futebol indiano, Mendoza havia sido aprovado pela diretoria corintiana após análise de lances por DVD e, na oportunidade, assinou um contrato válido por 4 anos. Fechando o quarteto paulista, o Santos anunciou seu primeiro reforço para 2015 já no dia 8 de janeiro, pouco tempo antes do início da pré-temporada. Foi o meia Chiquinho, que na última temporada havia defendido as cores do Fluminense. Emprestado pelo Coimbra de Minas Gerais, Chiquinho tinha 22 anos e assinou um contrato de 1 ano. Partimos agora para o Rio de Janeiro. No início de dezembro de 2014, antes mesmo do fim do Brasileirão, o Flamengo acertou a contratação do jovem meio-campista Arthur Maia. Ligado ao Vitória, Arthur tinha 22 anos e havia se destacado na Série B de 2014, emprestado ao América de Natal. Assinou com o rubro-negro carioca um outro contrato de empréstimo válido por 1 ano. Já a primeira contratação do Vasco para a temporada de 2015 foi o volante Lucas Siqueira. Destaque do Macaé, equipe que havia sido campeã da Série C do Brasileirão em 2014, Lucas tinha 26 anos e chegou como uma aposta da diretoria vascaína, tanto que acabou assinando um contrato válido só por 3 meses. Quase nas vésperas do Natal de 2014, veio o primeiro reforço do Fluminense para 2015. Foi o meia Marlone, jogador que havia sido campeão brasileiro naquela temporada pelo Cruzeiro. Com apenas 22 anos, Marlone havia sido liberado pelo Clube Mineiro ainda no início de dezembro e por isso chegou quase sem custos ao tricolor carioca. Por fim, no dia 31 de dezembro, foi a vez do Botafogo, equipe que havia sido rebaixada para a Série B, conseguir o seu primeiro reforço para 2015. Foi o zagueiro Alisson. Alisson havia se destacado no Paraná na Série B de 2014 e chegou por empréstimo de 1 ano. Os gigantes do Rio Grande do Sul apostaram em contratações bem pontuais para começar a reforçar o elenco em 2015. No dia 17 de dezembro, o Grêmio foi ao mercado e anunciou o retorno do meio-campista Douglas. Pedido especial do técnico Felipão, Douglas estava com 32 anos e havia disputado a última Série B pelo Vasco da Gama. Já na primeira semana de janeiro, desembarcou no Beira-Rio o lateral direito Léo. Com apenas 23 anos, Léo pertencia ao Flamengo e chegou emprestado ao Internacional em um contrato de 1 ano. Ele havia jogado pouco pelo rubro-negro em 2014 por conta de algumas lesões. Mesmo campeão brasileiro em 2014, o Cruzeiro, apenas um dia depois da conquista, oficializou a contratação do lateral direito Fabiano. Destaque da Chapecoense, Fabiano tinha só 23 anos e, a princípio, chegou para ser reserva imediato do titular Mike.
O contrato assinado tinha validade de 3 anos. Já o rival Atlético Mineiro iniciou um pouco mais agressivo o seu mercado da bola. No dia 14 de dezembro, por cerca de 12 milhões de reais, trouxe do Vélez o atacante argentino Lucas Pratto. Lucas Pratto tinha 26 anos e havia sido em 2014 um dos melhores jogadores do futebol argentino. Com as possíveis saídas de Jô e André, já chegou com status de titular absoluto do Galo. Visando a disputa da Série B de 2015, no dia 17 de dezembro de 2014, o Vitória oficializou seu primeiro reforço para a temporada, e era um nome bem conhecido entre os torcedores. Era o atacante Neto Baiano. Já com 32 anos, Neto havia deixado o Sport Recife e iniciava ali a sua segunda passagem pelo Vitória. Entre 2011 e 2012, ele havia marcado 55 gols em 85 jogos pelo clube. O Bahia, por sua vez, em uma época onde nem sonhava fazer parte do Grupo City, também trouxe ainda em dezembro um nome conhecido pela torcida. Foi o atacante Jael. Aos 26 anos, Jael havia sido campeão da Série B do Brasileirão de 2014 com a camisa do Joinville. Era apontado como um dos principais reforços para a disputa da Série B de 2015. Ainda lutando para sair da Série C do Brasileirão na época, o Fortaleza anunciou em dezembro de 2014 o seu primeiro reforço para 2015, foi o volante Pio. Pio vinha sendo um dos destaques do Botafogo da Paraíba nas últimas temporadas e foi uma das apostas do então presidente Marcelo Paz. Já o rival Ceará, também em dezembro de 2014, trouxe um pacote de contratações para a disputa da Série B do Brasileirão. Porém, o primeiro nome oficialmente confirmado foi o do lateral esquerdo Thiago Costa. Ex-Santa Cruz, Thiago Costa tinha 27 anos e chegou emprestado justamente do clube pernambucano. Por fim, na preparação para mais uma temporada na Série A do Brasileirão, o Sport Recife acertou nos primeiros dias de janeiro a contratação do jovem meio-campista Elber, de 22 anos. Promessa do Cruzeiro, Elber chegou por empréstimo de 1 ano e na temporada anterior havia defendido também por empréstimo o Coritiba. Steve Mendonça deixou o Corinthians em 2016, após 25 jogos e 3 gols marcados. Rodou por diversos clubes nos últimos anos, como Bahia, Amiens da França, Ceará e Santos. Hoje ele está no León, do México. Amaral ficou no Palmeiras só até 2016, fez um total de 30 jogos pelo clube. Jogou ainda por Coritiba e Chapecoense antes de encerrar a carreira em 2019. Carlinhos ficou 2 temporadas no São Paulo e somou 66 jogos, 2 gols e 2 assistências. Depois rodou por Internacional, Paysandu, CSA e Maringá, mas desde 2022 está afastado do futebol profissional. Chiquinho ficou apenas 1 ano no Santos, fez 24 jogos e 1 gol. Ele rodou por diversos clubes do Brasil nos últimos anos. Também se aventurou no Japão, na China e nos Emirados Árabes Unidos. Ele segue sem clube atualmente. Sem espaço, Arthur Maia deixou o Flamengo após apenas 6 meses. Foram 18 jogos e 2 gols. Ele, infelizmente, faleceu em 2016 no trágico acidente aéreo da Chapecoense. Lucas Siqueira deixou o Vasco em 2016 após 27 jogos e 3 gols. Passou por vários clubes do Brasil nos últimos anos, mas em 2025 fará sua segunda passagem pelo Santa Cruz. Alisson fez apenas 9 jogos pelo Botafogo ao longo de 2015. Depois rodou por mais algumas equipes do Brasil, como América de Natal e Vila Nova, mas desde 2022 está afastado do futebol profissional. Após apenas 14 jogos, Marlone deixou o Fluminense ainda em 2015. Sport Recife, Corinthians, Atlético Mineiro, Vila Nova e Chapecoense foram alguns dos clubes que ele defendeu nos últimos anos. Douglas ficou no Grêmio até 2018 e participou do histórico título da Libertadores de 2017. Jogou ainda por Avaí e Brasiliense, até anunciar sua aposentadoria dos gramados em 2020. Léo fez só 17 jogos pelo Internacional e já em 2016 foi devolvido ao Flamengo. Rodou por vários clubes do Brasil nos últimos anos. O último foi o Monte Roraima, em 2024. Fabiano ficou 1 temporada no Cruzeiro até ser negociado com o Palmeiras. Depois passou por Internacional e, desde 2019, se aventura no futebol europeu. Hoje ele está no Ares, da Grécia. Lucas Pratto defendeu o Atlético Mineiro até 2017 e somou 104 jogos e 41 gols.
Depois, após uma passagem pelo São Paulo, deixou o Brasil e segue sua carreira aqui na América do Sul mesmo. Seu último clube foi o Olímpia do Paraguai em 2024. Neto Baiano ficou apenas 6 meses em sua segunda passagem pelo Vitória. Depois, jogou por vários outros clubes do Brasil e em 2018 teve uma nova experiência no rubro-negro baiano, se consolidando como um dos ídolos recentes. O último clube de Neto Baiano foi o Zumbi de Alagoas em 2024. O caso de Jael é o mais curioso desse vídeo. Afinal, apesar de ter sido anunciado oficialmente, ele não jogou pelo Bahia naquele ano de 2015. Devido a imbrólios nos bastidores, acabou permanecendo no Joinville. Além do futebol chinês e japonês, o atacante rodou por vários clubes do Brasil nos últimos anos. O último foi o Água Santa em 2024. Pio ficou no Fortaleza por 2 temporadas e foi peça importante no histórico retorno à Série B do Brasileirão. Ele depois construiu o restante de sua carreira em vários outros clubes do Brasil, inclusive chegou a ter uma passagem pelo rival Ceará. Pio defenderá o Cefate do Ceará em 2025. Thiago Costa nem terminou a temporada de 2015 pelo Ceará, fez só 7 jogos antes de se transferir para Chapecoense. Ele atuou por quase 10 clubes diferentes do nosso país nos últimos anos. O último foi o 7 de setembro de Pernambuco em 2024. Para fechar o nosso vídeo, Elber viveu no Sport Recife em 2015 uma das melhores fases de sua carreira, foram 12 gols em 50 jogos. Na sequência, retornou ao Cruzeiro, depois passou 3 temporadas no Bahia e desde 2021 vem se aventurando no futebol japonês com a camisa do Yokohama Marinos. Quero desejar a vocês um ótimo 2025 e que seja um ano abençoado com muita saúde e prosperidade. Até mais!